Oficialmente, o trabalho batista em Aracruz teve início na localidade de Córrego d'Água no ano de 1914. Em seu livro Reminiscências, o casal de missionários americanos Alice e o pastor Loren Reno relatam que um certo colportor, ou seja, um vendedor de Bíblias, livros e revistas cristãs, chegou em Vitória em 1905. Na capital capixaba, o vendedor encontrou algumas famílias interessadas na conversão evangélica. Porém, o juiz da comarca de Vitória mandou prendê-lo por alguns dias para investigar um possível crime cometido contra uma jovem garota de 15 ou 16 anos. Foi lá que um prisioneiro adquiriu uma Bíblia do tal vendedor, mudando não só a sua vida, como dando início a toda a história de 100 anos da primeira Igreja Batista em Aracruz. O ex-prisioneiro se chamava José Rodrigues da Silva, que após cumprir a pena, retornou para Córrego d'Água, no interior de Aracruz. Assim, por informação, ele fez a sua rocinha perto da estrada, e eu quero crer que fosse perto da igreja de Córrego d'Água ali, ou na região de Córrego d'Água, e as pessoas passavam e perguntavam a ele se estava tudo bem. Ele falava assim: está tudo bem se você tiver Jesus no seu coração. Esse era o testemunho dele, era a pregação dele para as pessoas que passavam. Bem, mas bem mesmo, só com Jesus no coração. Localizada próximo ao distrito de Guaraná, Córrego d'Água era formada por pequenos produtores e meeiros que se dedicavam ao cultivo de subsistência. José Rodrigues da Silva, com a Bíblia que recebera na prisão, iniciou um importante trabalho de evangelização, lendo a noite após noite para algumas poucas pessoas. Com uma mensagem simples e objetiva, porém poderosa, iniciou-se o trabalho batista de evangelização em Córrego d'Água. Alguns anos depois, ao chegar nessa localidade, o missionário americano, pastor Loren Reno, encontrou uma casa de chão de terra batida, paredes de barro, coberta de palha, onde se reuniam aproximadamente 30 pessoas para ouvir a leitura da Bíblia e orar. Membros da Igreja Batista que frequentavam Córrego d'Água trouxeram, em 1920, para a atual rua José Alves da Costa, os encontros, a leitura bíblica, os cultos. Enfim, iniciaram a evangelização por aqui. Era uma casa de alvenaria. Na frente, a igreja se reunia, e na parte dos fundos dessa mesma casa morava a família do Sr. Francisco dos Santos Lopes, que a gente chamava carinhosamente de Tinhonhô. Foi um empréstimo que o Sr. Francisco Lopes fez para que a igreja pudesse se reunir. Ele não era membro da igreja, mas ele era um participante e um amigo do Evangelho. E a esposa dele, que a gente chamava de Alice Pimentel Lopes, filha do fundador Antônio Pessoa Pimentel, toda a família do Sr. Francisco Lopes era da igreja. Pelo histórico que nós temos, a igreja era composta de 21 membros. E realmente eu me lembro que a igreja era um salão, né, pequeno, na faixa de uns 30 metros quadrados, que na época não era a Igreja Batista de Aracruz, chamava-se Igreja Batista de Sauaçu. Meu avô, ele foi membro, ele ajudou a fundar o trabalho na época, em 1920. Nessa época ele estava na igreja já, aí a gente fala assim, membro fundador, né? Sim, Joaquim Pereira de Andrade, né? Um dos primeiros trabalhos de evangelização em Sauaçu, atual sede do município, foi realizado pela Igreja Batista, numa época em que a localidade tinha poucos moradores e pouco movimento no comércio. A Igreja Batista foi uma das pioneiras na educação de Sauaçu, quando a professora Maria Nunes Alves veio de Vitória em 1926 para dar aulas para os filhos de José Alves da Costa e outros alunos da localidade, funcionando na própria igreja. Com o aumento no número de alunos, a escola foi transferida para um local próximo à Casa de Pedra, na atual Avenida Venâncio Flores, e depois para a Escola Misael Pinto Neto. Por conta da divisão entre católicos e evangélicos, havia um cemitério para os batistas atrás da antiga Igreja Batista da rua José Alves da Costa.
Mas ali foi uma época difícil para o evangelho ali, porque havia muita perseguição aos evangélicos. A Igreja Batista, é que minha mãe contava que eu tenho um tio que está sepultado ali, nos fundos da igreja ali. Porque na época havia uma rivalidade de católicos e protestantes, e no cemitério dos católicos não podia enterrar protestante. Não havia recursos para manter os trabalhos de evangelização da igreja. Por isso, foi criado o alqueire, no qual os membros produziam alimentos que eram convertidos em recursos financeiros. Nomearam meu pai para ser o presidente do alqueire, para ficar de frente de todos os trabalhos, né? E na colheita, aí o meu pai, mais os irmãos da igreja, vendia aqueles alimentos, os cereais, e devolvia para a igreja como oferta, né? E ficava como dízimo da igreja, porque não tinha dinheiro. Um fato muito marcante na história da Pibara ocorrera por ocasião dos momentos festivos, que eram celebrados pelo pastor Carlos Swenson. Ele morava em Itapina, distrito de Colatina, e vinha de trem até Ibiraçu para depois seguir até Aracruz. Na bagagem, ele trazia um harmônio para animar as celebrações. Ele soltava em Aricanga e já tinha pessoas escaladas para ir lá apanhar o órgão. Eles colocavam num pau, um na frente, outro atrás, colocavam o órgão no meio daquele pau e vinha trazendo para a igreja. Nós cantamos vários hinos do cantor cristão, com a Ulda, que era uma das filhas do pastor Carlos Swenson, tocando na igreja. Da casa onde a igreja funcionou por muitos anos, atualmente só existe uma parede como marco de nossa história. E logo em seguida a igreja construiu o seu novo templo, ou o seu templo próprio, ali na rua Quintino Loureiro. E na época era tudo feito assim na base da colaboração, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha recurso para construir. Madeira, pedra, areia, foi tudo transportado em lombo de burro. Mas era uma igreja assim pequena, uma igreja de formato assim antigo, né? Ela comportava mais ou menos umas 70, 80 pessoas. E forrada de madeira, a igreja era taqueada, né? Uns bancos muito duros para sentar, uns bancos brutos, né? Aracruz sempre foi uma cidade pobre, era uma cidade pobre. A economia de Aracruz era o carvão, a madeira, a farinha que se fabricava aqui na região. Eu sei que o forte daqui era madeira, muitas ferrarias. A igreja tinha muita dificuldade em convidar pastor, porque quase todos os pastores tinham família. Então a igreja não podia oferecer um sustento digno, não havia o fundo ministerial, a igreja não podia pagar férias, 13º. Então era um período muito difícil. Tinha ocasião em que a igreja ficava até sem pastor. Não existia luz elétrica aqui na cidade. O trabalho era feito com lampião Aladim, né? Ele era colocado no centro de uma mesa e ali o pregador, o vice-moderador, dirigia o culto. Depois surgiu a luz elétrica, a luz servida a motor, né? 6 horas da tarde, o senhor Tizinho, que era o responsável, ele ligava o motor, era um motor a diesel. 6 horas, quando era 10 horas da noite, dava o primeiro sinal que ia desligar. E quem estivesse na rua tinha que correr para casa. Depois surgiu a usina hidrelétrica ali em Santa Maria. Em 1970, nós já começamos a ter luz aqui 24 horas por dia. Aí sim, as coisas já melhoraram. Foi uma alegria. Aí a igreja passou a ter luz elétrica, não é? Todas as igrejas passaram a ter luz elétrica. Mas antes era no lampião Aladim ou aquela luz precária que a gente tinha de 6 horas às 10 horas. E às vezes nem funcionava, que o motor dava defeito. Só mesmo depois de 1967, com a chegada da Aracruz Florestal,
é que a cidade deslanchou. E aí isso trouxe benefício para a igreja, né? E hoje nós podemos ver fruto da igreja, da primeira igreja, hoje a primeira igreja, quantas igrejas foram criadas, foram plantadas através da primeira igreja batista, que na época se chamava Igreja Batista de Salvaçor. Aí depois eu era criancinha também, chegava lá na igreja, tomava água de pote, tomava água de talha. O SAI chegou para aqui, para Cruz, em 67, mas a gente chegou a pegar muita água de poço para poder levar para a igreja, para abastecer as talhas da igreja. Aí fizeram a maior força para cada irmão comprar uma vaga de cano, por volta de 1968, né? Que a igreja pôde ter água encanada, né? E a igreja tinha um sistema de discoteca, tinha um alto-falante muito grande, uma boca muito grande de frente ao templo. E quando a gente ligava aquele alto-falante ali, aquelas casas ali em volta, tudinho pegava no rádio deles. Pela manhã a gente passava e à tarde também. E geralmente os cultos eram transmitidos, era pregado pelos alto-falantes, então usava os alto-falantes também. A gente lá do Morobazinho, quase chegando em casa, ouvia ainda o disco da discoteca tocado pela boca do alto-falante. Uma boca da direção do norte e outra boca da direção do leste. O pastor Ari Aníbal, ele era um verdadeiro missionário. Ele ele comprou uma lambretinha na época e ele rodava o município todinho nessa lambretinha, né? Nessa época, ele também começou a construção lá na Barra do Riacho. Eles foram fazer demarcação e o pessoal queria proibir, né? Eles iam lá, tiravam os piquetes de marcação e tal, ofereceram outro local para não construir ali onde foi construído. Então ele se juntou com mais 2 soldados e foram para lá. Chegaram lá, o pessoal estava presente lá. Aí ele falou: olha, até aqui eu lutei com vocês como pastor, agora já não é mais pastor, é autoridade, polícia. Aí daí para cá eles não mexeram mais, mas ele chegou a esse ponto, né? O Edi Pires da Silva, ele quando veio para cá, ele falou: mas vocês têm coragem de me convidar para 6 meses? Aí eu falei para ele: pastor, missões só faz em qualquer lugar, lá e aqui tem o campo, é muito vasto. Aí ele ficou aqui 7 anos. Foi o que iniciou a construção. E depois o pastor fez um desafio: vamos fazer uma igreja nova? O pastor Edi Pires da Silva, que era um pastor mineiro. Nós chegamos a uma época que vimos que não dava, aí começamos a construir por fora aí. E ela ficou por dentro ali, né? Nós fizemos as paredes por fora, fizemos cobertura, aí depois desmanchamos, né? Desmanchamos a igreja antiga, né? Em 1986, eu participei da construção do novo templo da Quintino Loureiro. Eu ajudei a carregar muita lajota, ajudei a carregar muita areia, ajudei a fazer muita massa, né? Ajudemos a levar muita madeira na corda para subir. Aí nós tínhamos mais ou menos uns 130 pessoas. Quando ele saiu, ele deixou quase 400 membros e deixou a igreja com toda aquela estrutura que tem ali. Não estava acabado. Cheguei para cá para conhecer essa igreja abençoada e maravilhosa no meado de 2000. E logo em seguida, Deus confirmou a nossa vinda para cá de uma maneira muito extraordinária. E logo que começamos o trabalho aqui, Deus abençoou de uma forma tremenda. Nós acabamos vendo as pessoas se convertendo ao lado de Jesus Cristo. Foi algo maravilhoso, né? Quem daquela época se lembra, nós batizávamos 40, 50 pessoas.
E nosso espaço ali na Quintino Loureiro, que é onde a igreja esteve lá nos últimos mais de 50 anos, ali já não cabia mais, estava ficando apertado para a gente. Mas Deus fez uma obra maravilhosa ali, muita gente mudando de vida, transformando-se através do Evangelho de Jesus Cristo, né? Imediatamente eu senti no coração o desejo de levar para a igreja o desejo de mudar de propriedade, de conseguir um espaço novo, já que o trabalho crescia, se desenvolvia de uma forma muito milagrosa, estupenda, fora dos índices de crescimento dos evangélicos no mundo, né? Então, nós entramos em contato com o poder público na época para saber se eles gostariam de comprar aquela propriedade, porque eu ouvia dizer que a cidade estava precisando de um teatro municipal. Então nós procuramos, houve o interesse da parte do executivo, isso foi confirmado pela Câmara dos Vereadores, unânimes, votaram em adquirir aquela propriedade e nós então compramos a propriedade aqui na rua Professor Lobo 626. Aqui não tinha nada e então nós sonhamos com esta propriedade, oramos e o município adquiriu a nossa propriedade e nós adquirimos essa propriedade do município. Isso é chamado permuta com devolução. E foi muito bom, foi algo assim, abandonar tudo que nós tínhamos e vir para uma área que não tinha nada. Pedimos um prazo de 1 ano para a prefeitura, antes deles transformarem aquela área lá em teatro municipal. Eles nos concederam e nós então, durante esse 1 ano, aconteceram coisas assim fantásticas, né? Primeiro nós pensávamos em colocar uma grande tenda refrigerada aqui, mas depois Deus mudou o coração da igreja e nós então resolvemos comprar 2 galpões, mas galpões especiais com estrutura, cálculos estruturais para aguentar 2 andares, enfim. E então nós já tínhamos a estrutura, agora precisávamos fechar a estrutura. Então nós soubemos de uma máquina de fazer esses tijolos. Aqui atrás você pode ver aqui que a parede é de tijolos. Esses tijolos aqui que não eram comuns aqui, os daqui da região eram pequenos. E nós queríamos um maior por causa do tamanho da obra. E aí então nós contratamos esta máquina de prensar tijolos, dividimos a igreja em equipes e todo mundo trabalhava aqui por plantão, né? A igreja se uniu. A Apibara é uma igreja muito coesa, muito unida, muito amorosa. E nós juntos construímos 220 mil tijolos. Esses tijolos acabaram sendo usados em toda a estrutura que foi adquirida aqui. Só lembrando que lá na Quintino Loureiro nós tínhamos 1.137 metros quadrados. E Deus nos trouxe para essa região com 8.000 metros quadrados. Nós viemos para cá em 2005, mais ou menos, né? E nesse tempo que temos estado aqui, Deus tem abençoado, a igreja continua a crescer, porque o Evangelho ele é apaixonante e as pessoas vão conhecendo o Evangelho e então elas vão vindo e participando desta grande obra. E assim, Apibara chega ao seu primeiro centenário com muitas conquistas para comemorar. Mesmo com poucos recursos no início, o trabalho batista prosperou. Muitas pessoas deixaram sua contribuição na caminhada de 100 anos de nossa igreja. Muitas outras continuarão essa bela história de evangelização e de conversão.